lá no teclado, por favor, se puder acompanhar com o fundo, só porque passa muito carro fazendo barulho. Filhos e filhas, vocês têm a graça, talvez não saibam, mas têm, de ter Nossa Senhora como a sua padroeira, mas não qualquer título de Nossa Senhora. O título de Nossa Senhora da Natividade ou o nascimento de Nossa Senhora, a Igreja e os Santos Padres dizem, é a causa da salvação. O mundo estava mergulhado nas trevas, quando por primeira vez Deus fez nascer uma grande luz. E essa grande luz foi a causa da destruição de Satanás, ou o princípio dela, né? E foi para a causa do mundo pagão, os santos padres dizem, uma causa de destruição dos deuses pagãos e do grande poder que o demônio exercia no mundo. Porque antes do nascimento da Virgem, o que reinava no mundo era a superstição que os demônios tinham causado desde o pecado original. Portanto, vocês tendo esse título de Nossa Senhora como a padroeira de vocês, saibam, toda vocação tem uma paróquia, toda paróquia tem um chamado em Deus. E o chamado de Deus para essa paróquia, qual é? Qual é a vocação de Deus para esta paróquia? Deveria ser o mesmo que é esse título de Nossa Senhora e representa: ser uma luz que brilha nas trevas. Alguém me disse, Frei, às vezes a missa não é muito cheia, então olha, não se preocupa, tá? Porque pode ser que a missa não tenha muita gente, mas não tem, é só porque ainda não entendeu. Mas aqueles que vêm aqui deveria começar a experimentar isso. Esta paróquia tem que ser uma luz que brilha nas trevas. Tem que ser o princípio da salvação para muitos daqueles que vêm aqui. Quero dar um exemplo de uma coisa que eu vivi esses dias. Nós, na Fraternidade Misericórdia Materna, que eu acompanho, temos uma chácara ali abaixo do sol nascente, que nós adquirimos agora. E era de um povo protestante, de um pastor protestante. E chegando lá, está tudo muito destruído. Ele gostava muito de dinheiro, mas me parece que gostava pouco da beleza. Então, um lugar muito feio, tudo mal arrumado, as coisas tudo feito com puxadinho. Até as plantas estavam todas destruídas, já não gerava fruto mais nenhum. E o caseiro dizia, Frei, há 4 anos aqui, esse pé de jabuticaba, dava muito jabuticaba, agora não dá mais. E um pé enorme. E eu disse, eu vou fazer essa jabuticaba dar fruto. Porque ela nasceu para isso. Se ela é uma fruta, ela tem que dar fruta. Lembra da passagem da figueira? Que Jesus passa por ela e não tem fruto nenhum. Ele diz o quê? O que ela está fazendo aí? Inutilizando a terra. Corta. Alguém vem e diz, não, Senhor, deixa eu botar um adubo, deixa eu fazer uma poda. No ano que vem, se o Senhor passar e não tiver fruto, o Senhor então pode mandar cortar. Eu falei, eu vou fazer essa jabuticaba dar fruto. Peguei um serrote de poda, e ela era mais alta do que essa igreja. Fui lá e desbastei a danada da jabuticaba. Passou um senhorzinho e disse assim, eita, Frei, o senhor está destruindo a jabuticaba. Eu disse a ele, tem vezes na nossa vida que só depois de uma poda profunda é que a gente começa a dar fruto. Só depois de uma grande prova é que a gente começa a viver em Deus de verdade. Só depois de grandes dificuldades é que se manifesta o que é o melhor de Deus na nossa vida.
Então não se preocupe não, seu Davi, que é o senhor que está lá tentando arrumar as paredes, reformar um pouco. E eu sei que eu fiz uma poda, não deixei quase nada. Como vocês sabem, jabuticaba dá fruto no tronco, não é na folha. Então cortei na minha altura, podei tudo. A bichinha estava lá tida por morta. Eu falei, ela vai dar um fruto. Limpei as raízes velhas do pé dela, coloquei um adubo e joguei água. Passou uma semana, nada. Na outra semana que eu voltei, um monte de brotinhos. Na outra semana, as florezinhas. Aí o seu Davi passou e falou, olha, seu Davi, tem flor. Se tem flor, vai ter fruto. Assim como a flor é a certeza de um fruto, um santo padre da igreja que faz essa analogia. Assim como a flor é a certeza de um fruto, o nascimento da Virgem é a certeza da nossa salvação. Era preciso que o mundo passasse por uma grande prova. Foram milênios, dizem 5 milênios de escuridão. Ainda que uma pessoa fosse boa no Antigo Testamento, ainda assim o céu estava fechado para ela. Por melhor que fosse Moisés, Abraão, eles morriam e iam para a mansão dos mortos, porque a pena do pecado é a morte e ninguém conseguia vencer. Por mais que Moisés tenha sido fiel a Deus durante 40 anos no deserto, ele morreu e foi para a mansão dos mortos. Ainda que Isaac tenha sido um filho da promessa e um grande patriarca de Deus, ele morreu e foi para a mansão dos mortos, porque o céu estava fechado. E o mundo vivia numa grande escuridão, é o que diz a igreja. E só os demônios parece que reinavam nesse mundo. Isso é tão verdade que no mundo antes de Cristo, as pessoas cultuavam os demônios achando que eram deuses. As mães pegavam seus filhos recém-nascidos e jogavam na fogueira. O infanticídio, a mortandade dos bebezinhos, para aplacar a ira dos deuses. Porque diziam, se nós não oferecermos o nosso primogênito, ele virá e vai destruir tudo que nós temos. Então vamos oferecer. As mães não tinham alegria de dar à luz. Sabe o que é uma mulher gestar uma criança, e só a mulher sabe disso? Gestar uma criança durante 9 meses, sabendo que aquele filho não seria para ela causa de alegria, porque ela teria que oferecer aquele filho em sacrifício. Não era qualquer oferecimento, era matar aquela criança. Leiam a Sagrada Escritura e vocês verão, no livro do Levítico, nosso Senhor condenando e dizendo, se oferecerem as crianças em sacrifício a Moloque, eu virei e vou partir ao meio. Eu não admito isso. Deus condenando, porque era assim que acontecia. E as pessoas tinham medo, porque viviam nas trevas. Diga para mim, quem vive no meio das trevas, uma vida decadente, sofrida, pode se alegrar com o quê? Não existia a alegria do nascimento de ninguém no Antigo Testamento. O primogênito era oferecido aos demônios, que diziam ser deuses. Então tinha Deus para tudo. Tinha o Deus para fazer nascer a planta, tinha o Deus para dar o alimento, tinha o Deus que era uma pedra. Então eles adoravam tudo, adoravam pedra, adoravam madeira, adoravam um tronco de árvore, adoravam tudo, o raio, adoravam o mar, porque eles viviam nas trevas. E é assim, alguém que vive nas trevas do pecado, segue qualquer coisa. Uma pessoa que está longe de Deus, adora e segue qualquer coisa. Às vezes você olha para a vida de alguém e fala, essa pessoa está tão perdida. Ela acha que a alegria dela está
em simplesmente adquirir beleza do corpo. Então ela acaba com a vida dela, tudo é para fazer a dieta, é para malhar, é para fazer cirurgia, é para fazer não sei o que. Essa pessoa está louca. Ela não está vendo que isso não vai levar a nada. Amanhã, daqui a 10 anos, tudo isso vai desmoronar. Ou o outro que desesperado, não quer saber de missa, não quer saber de nada, porque tem que trabalhar, porque eu preciso do dinheiro, não é só o salário mínimo do mês, ele tem que trabalhar domingo, segunda, terça, quarta, domingo de novo, não tem tempo para Deus. Não, porque se eu trabalhar domingo, vai ter um pouco mais de hora extra, aí eu posso comprar isso, posso comprar aquilo, um fogão novo, uma geladeira nova, bendito seja Deus, você precisa, compra. Agora, cadê o tempo de Deus? Não, é porque eu preciso de dinheiro, eu tenho que acumular mais, e você olha e fala, meu Deus, mas se amanhã essa pessoa morrer? Ela trabalha sem parar, desesperadamente, sem filho, sem esposa, não dá conta de nada, chega em casa cansado, dorme, acorda, levanta, vai, trabalha. Aqui eu não estou falando de quem passa fome, estou falando daquela pessoa que tem o que comer, que tem o seu salário, mas que se desespera, colocando toda a sua confiança naquele dinheirinho a mais. Não, porque eu vou fazer um segundo emprego aqui, aí eu vou conseguir um pouco mais de dinheiro, aí eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e ele vai entrando numa loucura. E você fala, mas se amanhã essa pessoa ficar doente? Quantas pessoas eu conheci que colocavam esperança numa coisa, e aquela coisa foi tirada, e ela perdeu tudo, e aí claro, cai em grande sofrimento. Aquele povo que não tinha Deus, eles faziam de tudo, mas no fim, eles viviam nas trevas, e não tinha esperança. Era assim no Antigo Testamento. Quando surgiu a esperança? Quando, mesmo Deus tendo que mandar o Adão e a Eva para longe do paraíso, fazendo aquela poda profunda, retirando deles o que eles tinham de mais belo, que era o fruto de ver a Deus, de amar a Deus, de contemplar a Deus face a face. Deus fez uma poda profunda, como eu na minha jabuticaba. Parecia que estavam mortos, porque foi assim. Qual foi o primeiro fruto depois do pecado de Adão e Eva? A morte. Caim, que era o primeiro filho de Adão e Eva, mata o seu irmão mais novo, Abel, simplesmente por inveja. Só que a gente esquece que quando Deus manda os dois irem embora, tem uma cena maravilhosa que é a causa da nossa esperança. Quando Deus olha para a serpente e diz: por que você fez isso? Você será amaldiçoada. E eu colocarei uma inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, que é a morte, e a descendência que dela nascerá, que é a vida. Você buscará lhe ferir o calcanhar, e ela vai lhe esmagar a cabeça. Mesmo quando Deus mandou eles irem embora por causa do pecado, fez uma poda profunda, Deus deixou para eles uma profecia. Claro, aquela mulher não era Eva, porque a Eva estava em pecado. Como que ela que estava em pecado poderia vencer aquele que a fez pecar? O demônio era mais forte que Eva. Então essa mulher não era Eva, mas era uma mulher. Viria uma mulher na história que seria capaz de esmagar a cabeça da serpente, que é o demônio. O demônio olhou para toda mulher que nascia na face da terra, para saber se não era aquela que iria esmagar a cabeça dele. E toda mulher que nascia, o demônio dava um jeito de dar um trabalho para ela. Qual era o maior trabalho que o demônio dava para a mulher?
a esterilidade, não ser capaz de gerar um filho, porque aí não nasceria essa mulher que esmagar a cabeça dele. Então está lá Abraão e uma velha estéril, e Deus faz um milagre, aquela mulher gera um filho, Isaque. Isaque era o filho da promessa. A alegria de Deus, a alegria de Abraão. Se o primogênito não era causa de alegria, esse era. Abraão passou pela prova de ter que oferecer Isaque como sacrifício também. Deus o provou, mas restituiu esse primogênito. Então ele é o filho da promessa e ele vai se casar. E se aquela mulher com quem ele casar, gerar essa mulher que vai esmagar a cabeça da serpente? Quando Sara manda ir atrás de uma moça para casar com Isaque, filho dela, o que o demônio faz? A esposa de Isaque, que foi buscada lá na terra natal dele, entre tantas mulheres, a dele, logo a dele, era estéril. Frei, mas não podia ser outra mulher, logo a dele tinha que ser estéril? Porque se daquela mulher nascesse a mulher que viria pisar a cabeça da serpente, a serpente trabalhou para que aquela mulher não pudesse gerar um filho, e ela era estéril. Isaque faz uma oração a Deus, faz um voto a Deus, e Deus concede a Raquel a graça de gerar 2 filhos, Jacó e Esaú. Está muito bem. Aí o bendito do Jacó, que fica sendo o filho da bênção, que carrega a herança da salvação, arruma uma mulher para casar, e num primeiro momento passa pela mesma prova, e assim vai. Deus quer chamar um grande profeta que vai ungir o rei Davi. Aí ele escolhe uma mulher, e o demônio sabe que se nascer alguém, que ele está sabendo que vai nascer uma mulher, que vai esmagar a cabeça dele, ele sempre trabalha. O que acontece com a mãe de Samuel? É estéril. Ela faz uma oração e Deus dá a ela a graça de gerar um filho, e ela oferece esse filho para a igreja, para o templo. Samuel unge o rei Davi, e assim a história vai caminhando. Se vocês lerem a Sagrada Escritura, todas as mulheres que eram esposas dos grandes patriarcas e daqueles que viriam para ser causa de salvação, elas não podiam gerar filhos. Hoje nós estamos diante de São Joaquim e Santa Ana, justos, fiéis, amavam a Deus, mas Ana era estéril, velha, e não podia dar à luz. E então Joaquim, que era um sacerdote de Deus, reza a Deus, suplica a Deus, clama a Deus, para que Deus lhe dê a graça de um filho, sem ela saber que esta filha que nasceria não seria uma filha qualquer. Só que o demônio veio, olha, mas ele não vê nada. Ele vê um casal de velhos que não tinha nada de muito especial, eram justos e fiéis, mas eram pessoas simples. E aquela mulher está grávida, ele fica meio olhando para ver o que vai nascer daquela mulher. Ela foi agraciada com a fecundidade, foi Deus que deu. Então ele olha, mas ele não sabe o que vai ser. E do ventre daquela mulher, depois de milênios, nasce uma menina, que olhada de fora, é uma bebezinha como toda bebezinha. Então o demônio olha e não vê. Quem entende, o demônio não pode ver a alma de ninguém.
demônio só pode ver o externo. O demônio não pode ver o que passa no meu coração, ou quem eu sou em Deus profundamente. Então ele olha e vê uma criancinha, e olha para aquela criancinha e até despreza aquela criancinha. Mais uma nasceu. Uma judia, como muitas existiam. Só que os santos padres dizem, naquele dia em que Santa Ana deu à luz a Nossa Senhora, a luz começou a brilhar no mundo. Só que o demônio olhava para ela e não via. Lembra do Cântico dos Cânticos? Até os anjos olhavam e perguntavam: quem é esta? Quem é esta que avança como o sol? Quem é esta mulher? Formosa, bela como a lua. Mas quem é? Eles olhavam e não viam, porque a Virgem Maria é um mistério escondido em Deus. Só Deus a contemplava. Naquilo que ela era, o demônio olhava e não via. E aquela menininha ia crescendo. Com 3 anos de idade, ela quer se consagrar no templo. O demônio olha e fala: uma criança de 3 anos, o que ela tem de tão especial que ela quer ir para o templo? Mas tinha tantas crianças que iam. E ela vai, sobe as escadas e se consagra por anos, até a entrada da sua adolescência. Quando aquela menina faz 13, 14 anos, ela é linda, formosa, cheia de virtudes. O demônio olha e não vê, porque o demônio só vê o que Deus deixa ver. A Virgem é um mistério escondido em Deus. Só que numa noite, o arcanjo São Gabriel, ele desce do céu como um embaixador e anuncia para ela uma coisa que o demônio não esperava. Vem um dos arcanjos maravilhosos do céu e se encontra com uma jovem virgenzinha de Nazaré, uma cidade qualquer, numa casa pobre. Só que aquele anjo comunica a ela uma coisa que o demônio não esperava: eis que de ti nascerá. E o demônio olha: como assim? Nascerá como assim? Sem ela dar à luz, sem ela conceber de um homem? Como assim? Por que ela? O que ela tem? O demônio olha e não vê. Quando ele começa a ver? Quando o Verbo se faz carne no ventre dela. A Virgem era a causa de salvação, mas quem é o Salvador? É Cristo. Sem ela, claro, não viria Cristo, porque ele nasceria dela. Agora, o demônio olhou e não viu. Mas quando o Verbo se fez carne, no ventre dela, o demônio começa a ser destruído. Só que ele olha para aquela menina, tenta combatê-la e não consegue sequer chegar perto de um fio de cabelo dela. E porque ela é rodeada de tanta proteção divina. Quando é que se dá a vitória definitiva da Virgem Maria sobre o demônio, a serpente? Quando no altar da cruz, o demônio, diz Santa Madre Ágreda de Jesus, tem um livro maravilhoso chamado A Mística Cidade de Deus. Ela diz que Nossa Senhora tinha 1000 anjos da guarda, mas que na hora da cruz ela tinha 10.000 anjos da guarda protegendo ela. Porque o demônio combateria ela com tudo que ele podia. O desejo do demônio, se ele pudesse, naturalmente, era destruir aquela mulher que o tinha enganado, mas que agora se tornava para ele a causa da perdição definitiva. Então a Madre Ágreda de Jesus diz: Nossa Senhora era rodeada no altar da cruz, rodeada por 10.000 anjos da guarda, e o demônio não poderia se aproximar dela. Quem já assistiu aquele filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson? A cena em que Nossa Senhora está caminhando, seguindo Jesus, e o demônio do outro lado, olhando para ela, como quem a desafiasse, mostrando um filho dele, aquele monstrinho, não é? Que era o filho da perdição. E ela do outro lado,
acompanhando com lágrimas Jesus subindo para o Calvário. Quando é que Nossa Senhora dá o fim na cabeça da serpente? Quando nosso Senhor, já na hora da sua morte, na agonia da morte, nosso Senhor a entrega por nossa mãe. Claro, o demônio olha e diz: essa mulher vai ficar viúva, porque já era, e agora vai ficar órfã. Não significa nada essa mulher. Mas quando nosso Senhor do altar da cruz entrega a ela a humanidade inteira, enquanto o demônio pensava: pronto, destruí, matei esse que está dizendo que é filho de Deus, a mãe dele não é nada. Enquanto o demônio achava que estava vencendo, ele estava perdendo, porque a virgem é um mistério escondido em Deus. A minha jabuticaba, enquanto parecia que ela estava morta, ela estava criando, tomando da água que eu coloquei, do adubo que eu dei, tomando a força para soltar o seu botão de flor. Enquanto o mundo vivia nas trevas, Deus preparava a sua flor. Lembra da profecia de Isaías? Eis que do rebento de uma flor, a virgem. Enquanto o demônio olhava as lágrimas grossas que jorravam da face da Virgem Maria e pensava: destruir, então não era essa aí que vai esmagar a minha cabeça, então estou bem. Enquanto o demônio pensava que ele estava muito bem, porque ele matou na injustiça aquele grande profeta que ressuscitava morto, fazia milagre, e a mãe daquele profeta não significava nada. O demônio achava que Nossa Senhora era uma mulher como outra, coitada, está aí o filho sendo morto como o pior dos pecadores, então ela é o quê? Nada. Assim faz Deus. Só que quando Nosso Senhor dá a Virgem Maria por mãe a toda a humanidade, aí ele diz: como assim toda a humanidade? Porque Jesus não confere só um mandato, ele confere também o poder a ela. E aí o demônio pensa assim: eu vou destruir todos os apóstolos, mato todo mundo, acabo com esse grupinho de 12 e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo? Jesus ressuscita e a Nossa Senhora vai para o cenáculo com eles. Todo mundo nas trevas, porque não tinham a fé ainda. Tinha a fé humana, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Então eles achavam que Jesus morreu, acabou tudo. Está lá Nossa Senhora entre eles. Vem o Espírito Santo, reparte entre eles os dons, e Nossa Senhora se recolhe para interceder. E aí os apóstolos saem em missão. São Tiago é o primeiro, se torna bispo de Jerusalém. E aí os perseguidores: vamos matar esse aqui, que a igreja vai acabar em Jerusalém. Nossa Senhora intercedendo, para que eles suportassem a prova. Eles pegam São Tiago, degolam a cabeça dele, e pensam: agora a igreja acabou. São Tiago morre, a igreja se levanta, e Nossa Senhora intercedendo. A igreja começa a crescer demais, aparece Estevão, que era um diácono maravilhoso, que começa a pregar o evangelho e converter as almas, e o demônio, assustado com aquilo, diz: tem que destruir, dá um jeito de prender, apedrejar, e pensa: agora vai, agora nós vamos destruir essa igreja aqui. Enquanto isso, Nossa Senhora intercede, e a igreja vai espalhando em outros lugares, e os demônios começam a pensar: como assim? Como brota? De onde está brotando essa igreja? De onde está nascendo? A gente mata, a gente destrói, crucifica, degola, manda matar, faz de tudo, manda prender, manda açoitar. Pedro, que era covarde, agora vira corajoso. De onde vem essa coragem dele? Nossa Senhora intercede. Ele olha para ela, não pode fazer nada. E então o mundo começa a conhecer a salvação que vem de Deus. E a grande luta do demônio, eu já termino, é que ele olha para ela,
ele sabe que vem dela, mas não pode fazer nada com ela. E ele vai tentando destruir os filhos dela, matando. Foram 3 séculos de martírio. Ele vai matando, imperador após imperador, perseguindo, matando, e não adianta. Ele vai matando, mata criança, mata idoso, mata pai de família, não adianta nada, mata mulher grávida, não adianta nada. E o demônio pergunta: de onde brota essa fé? De onde nasce essa fé? A virgem estava como um escudo da fé. Só que quando você olhava para ela, era linda, é linda, mas era uma mulher. E o demônio olhava e não conseguia ver. Ele tentava se aproximar e não podia. Como diz São Luís, onde ela está, o demônio não pode estar. E onde os filhos dela estão, os filhos do demônio não podem estar. São inimigos. E São Luís diz: Deus não só quer essa inimizade, Ele aumenta a cada dia, até o fim dos tempos. Essa inimizade entre os filhos da Virgem e os filhos do demônio aumentará dia após dia, até o fim dos tempos, quando se dividirá os 2 reinos. O reino que foi gerado pelo coração dela para Cristo, e o reino da perdição para o inferno. Quando isso se mostrará, Frei? No fim dos tempos. Enquanto não se mostra, os filhos da Virgem vão crescendo na fé, crescendo na caridade, crescendo na força, passando pelas provas, sendo perseguidos, sendo humilhados. O demônio olha e não vê. Aí ele olha para a paróquia: não, a paróquia da Natividade, está lá, a novena deles, deixa fazer a novena, não vai adiantar não. Vamos perseguir outra paróquia maior. O demônio não conhece os corações daqueles que pertencem à Santíssima Virgem. Se esta novena tem sentido, que seja para que vocês se consagrem ainda mais perfeitamente a Nossa Senhora. Porque no fim, quando os reinos se dividirem, a nossa rainha, com o estandarte na mão, chamará os seus, e se levantará um grande exército, os marianos, aqueles que deram a sua vida, que trabalharam, como diz São Maximiliano, que sofreram, que se esforçaram, que se dedicaram para que venha o reino de Maria. Nós vivemos para isso, para o reino de Maria, porque esse reino será levantado, está sendo levantado como uma causa de salvação para o mundo. Se alegrem, porque vocês fazem parte desta grande horda de salvação, onde os pequeninos, porque os filhos de Maria são os pequeninos, que vão vivendo o seu dia a dia na graça de Deus, nos sacramentos, na fidelidade, na vida de oração. O demônio olha e fala: esse aí, Enquanto isso, ela vai gerando dentro de nós um reino para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.